Vamos lá então, eu sou o Dr. Lee, sou médico e esse aqui vai ser o conselho mais irresponsável que você vai me ver oferecer em toda a existência desse canal até agora. Né? Mas provavelmente é o conselho que vai salvar a sua vida. Não é exagero quando eu estou falando isso. Né? Obviamente, também não estou falando em situações, né, que envolvem saúde. Eu estou falando em qualquer outra situação da sua vida que envolva você tomar uma decisão importante. Por quê? Porque muitas vezes não adianta você ficar elaborando planos, não adianta você ficar pedindo orientação, não adianta você ficar tentando pesar os fatores e tentar prever o resultado daquilo que você pretende fazer quando um caminho se abre na sua frente, quando você precisa tomar uma decisão. Existe um certo tipo de inteligência, existe um certo tipo de conhecimento que é muito difícil de você elaborar, que é muito difícil de você organizar e principalmente que é muito difícil de você explicar para os outros, mas é a inteligência mais eficiente, a inteligência mais poderosa e também a inteligência mais segura. Eu não sei se dá para dizer que é a inteligência mais inteligente. E a isso a gente dá o nome de instinto, a isso a gente dá o nome de intuição. E você tem que seguir a sua intuição. Quando todos os fatores te dizem para você não fazer alguma coisa, quando tudo joga contra, mas ainda assim alguma coisa te diz e você não sabe muito bem explicar o porquê, para seguir por um outro caminho, siga a sua intuição, vai com a sua intuição, vai com o seu instinto. Escuta aquela voz dentro de você que está te falando, faz, vai em frente. Né? Ou também o contrário, né? Muitas vezes tudo está apontando para você fazer alguma coisa, para você ir para algum lugar, para você tomar alguma decisão, e aquela vozinha dentro de você está dizendo, cara, não é por aí, não faz isso. Isso vai dar problema no futuro, isso não é para você. E eu tenho certeza que ao longo da sua vida, com certeza absoluta, já passou por algum momento em que você não deu ouvidos e aí deu merda. Ou ao contrário, né, que exatamente tudo te dizia para você ir ou não para uma direção e você tomou uma decisão contrária porque o seu instinto te dizia para fazer isso e deu certo. Eu vou trazer o meu exemplo aqui. Né? Quantas vezes aqui eu já falei que eu não tinha razão nenhuma, objetivamente falando, materialmente falando, não tinha razão para fazer medicina. Algo me dizia que eu precisava seguir esse caminho, né? E não precisava ser necessariamente medicina, eu escolhi medicina por acaso, porque eu achava mais difícil, né, do que os outros cursos, a porta de entrada era mais difícil, eu escolhi por conta disso. E me dizia que eu ia amadurecer como pessoa, que eu precisava evoluir como pessoa, que eu precisava mudar algumas características dentro de mim, crescer, me desenvolver, para que eu pudesse realmente me tornar a pessoa que eu gostaria de ser no futuro. Objetivamente falando, tudo jogava contra, tudo. Eu era mais velho, eu estava muito tempo fora da escola, eu ia perder muito dinheiro por conta disso, como eu perdi, eu ia perder muito tempo, como eu perdi. Então, essa história toda me custou, juntando tudo, no total uns 9 anos, 8, 9 anos mais ou menos. Mas no final deu certo. Eu conheci minha esposa, a gente se casou, consegui construir uma carreira mais ou menos legal, as coisas estão encaminhadas para mim. Agora, isso só aconteceu porque, mesmo com todas as circunstâncias falando contra, tudo falando contra, eu não tinha nenhuma razão para seguir. Eu tinha uma carreira pronta, eu já tinha dinheiro no bolso, eu tinha um apartamento legal num bairro bacana no Higienópolis, né, em São Paulo, eu tinha uma moto importada, eu não tinha razão para desistir disso. Nada, absolutamente nada, né, poderia falar a favor. Mas eu decidi seguir a favor disso. Porque algo em mim dizia que existe alguma coisa mais importante do que tudo isso, né, o meu instinto me dizia para seguir por esse caminho. Claro, você não vai fazer isso quando o seu instinto te disser para você sacar a aposentadoria dos seus pais e jogar tudo em Bitcoin. Né? Quando você vai tomar alguma decisão nesse nível, espero que você tenha um pouco de juízo na cabeça para perceber que nem tudo é assim. Né? Existem coisas muito particulares que você não confia tanto no seu impulso, porque, pelo amor de Deus, né? Você tem que ter um senso crítico. E geralmente o seu instinto também não é muito bom para essas coisas, né? Aliás, o instinto de ninguém é muito bom para conselhos financeiros. Mas existem decisões na nossa vida que não têm explicação, né?
Não tem explicação, a gente só sabe. Quantas vezes você foi para um caminho ou foi para o outro, e aí você descobriu que naquele caminho que você ia fazer tinha acontecido um acidente e você pensava, porra, poderia ter sido eu. Você não sabe explicar muito bem o porquê. Eu também não sei explicar muito bem o porquê, né? Mas algo te diz, a tua inteligência te diz, tá? Que existe alguma coisa para você em outro caminho. E é um conselho completamente irresponsável porque não tem base nenhuma para explicar isso. Não tem base nenhuma, não tem um estudo que diga X pessoas, X% das pessoas que seguem seus instintos têm um resultado melhor ou não. E é por isso que eu digo, né, que ao mesmo tempo que esse é o melhor conselho que eu posso te dar, porque é um conselho que funciona, é um conselho que funciona quando não tem mais jeito, quando você não sabe mais a quem recorrer, quando você não tem mais como explicar para si mesmo por que a tua vida está te apontando por um caminho, embora todos os fatores tentem te dissuadir, né? Quando não tem mais nada, esse é o conselho que vai te salvar, isso é o que vai te direcionar e geralmente dá certo. Geralmente dá certo quando você acredita no teu próprio instinto, dá certo. É também um conselho extremamente irresponsável. Porque não tenho base nenhuma para te dizer isso. Além do fato de que há sei lá quantos milhões de anos, quando nós éramos macacos ainda, nós não tínhamos outra maneira de sobreviver, porque nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos meios de comunicação tão elaborados, né? Nós não tínhamos nem linguagem, né? Nem sinais, nem nada para saber se comunicar e sobreviver, né? E o que nos fez sobreviver por anos e anos e anos e anos e milhões de anos e chegar até aqui foi instinto. Aliás, dá para fazer o argumento, na verdade, que a tua linha, né, genética, ela está viva até hoje por puro instinto. Não foi por cálculo, não foi por, não sei, porque alguém planejou a vida dos teus ancestrais e aí foi tudo calculado como um jogo de xadrez. Muito pelo contrário, né? 99%, 99,999, para não dizer 100% do tempo, na verdade, tu vai só jogando com as cartas que a vida vai te oferecendo nesse grande jogo que é a vida, né? E você vai improvisando. E é isso que significa tu seguir teu instinto, tu conseguir improvisar da melhor maneira possível com as cartas que tu tem à tua disponibilidade. Não é fácil, porque o tempo todo aqui nesse canal eu estou tentando te dissuadir também de fazer isso para algumas decisões, né? Eu sempre te digo para tu pensar, planejar, né? Enxergar com antecedência o que pode acontecer, que é um conselho sensato, razoável para 99,999% da tua vida, mas aquele 0,001% que não tem explicação nenhuma tu tem que ouvir, porque geralmente esse 0,0001% é o definidor, é a parte que realmente importa. E aí que vem o paradoxo, né? Porque como é que tu sabe qual é qual? Não tem como saber. Mas tu vai sentir no momento em que chegar. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que tu já sentiu em alguns momentos, seja com pessoas, seja com decisões importantes do tipo de carreira, né? Seja com um caminho que tu deveria tomar, uma coisa simples, trivial no teu dia a dia, tu evitou um trânsito, porque alguma coisa te dizia que daquele lado ia ter mais trânsito. Seja com mudança, de repente tu mudar de cidade, algo te dizia que tu deveria escolher uma cidade. Eu não tinha razão nenhuma para ir para Porto Alegre. Nenhuma. Eu tinha passado em outras. Eu tinha nota suficiente, por exemplo, quando eu passei no Enem. Eu tinha nota suficiente para ir para Minas Gerais. Eu tinha nota suficiente para ir tranquilamente para Santa Catarina. Eu poderia ir para o Rio de Janeiro. Tudo isso era do lado de casa. Poderia ter ficado em São Paulo também. Eu tive outras aprovações em vestibulares de medicina. Poderia ter muito bem ficado em São Paulo. O que me fez sair? Eu não sei te explicar. Eu sabia que eu precisava sair de São Paulo. Eu sabia que eu precisava me afastar o máximo possível. E aí, se eu posso trazer sempre um trecho da Bíblia, porque eu sou um cristão, né? E eu não tenho a intenção de te catequizar, mas eu gosto de ilustrar as minhas ideias. E veja bem, eu estou literalmente ilustrando só as minhas ideias, eu não quero te converter, né? Mas se eu posso ilustrar as minhas ideias, existe um trecho muito bonito da Bíblia que eu quero pegar aqui para ilustrar a minha ideia, né? Em que Deus está falando com Abrão, né? E ele precisa crescer também, ele precisa evoluir, né? Ele precisa de alguma maneira conquistar o espaço dele no mundo. E o que ele faz, né? E aí você pode dar isso
né, a isso o nome de instinto, né? Claro, na Bíblia, ali está dando o nome de Deus. Mas você pode dar isso o nome de instinto tranquilamente. Eu não sou dessas pessoas muito radicais, né, ortodoxas, que diz que tu tem que seguir, né, exatamente aquilo que está escrito. Tu pode dar tranquilamente o nome de instinto. Pode ser Deus, pode ser instinto, mas é uma voz que fala dentro de ti. E aí, existe um momento que é no capítulo 12 do Gênesis, né, em que Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e enfim, continua o resto da história. Não vale a pena, né? Meu ponto aqui é que ele decidiu seguir essa voz. Não sabe muito bem por quê, né? Mas algo dizia para ele, né? Aí na história da Bíblia é Deus, de novo, tu pode chamar de instinto. Algo dizia a ele para ir ouvir a voz que vinha dentro dele. Contra todas as decisões racionais, contra todos os planos, às vezes planejar não funciona. Vai ser nesse 0,00001% da tua vida que vai ser definido o resto da tua vida. Quando esse momento chegar, quando todas as explicações racionais não forem suficientes, vai com o teu instinto. Escuta a voz que está dentro de você. Segue toda a intuição e vai ser a melhor decisão que tu já tomou na tua vida. A mais irresponsável, provavelmente. Mas é a decisão que vai te fazer crescer. E se essa decisão te fizer crescer, vai se abrir um mundo muito maior, muito melhor, muito mais cheio de oportunidades, um mundo muito mais rico para você, desde que você abra espaço para esse instinto falar. É isso, a gente se vê na próxima. Tchau.